Então estou me apresentando como membro da Igreja Betel e recordando como foi difícil chegar onde ela chegou. Lá em Marília eu só era dona de casa, como sempre, e trabalhando também na obra do Senhor na igreja de Marília. E lá eu entrei com 4 anos de idade e saí casada com 5 filhos e vim para cá com 5 filhos. Então eu considero Marília até a minha terra natal, porque onde eu nasci mesmo só fiquei 20 dias, que foi em Bariri, uma cidade perto de Marília. O meu nome é Eliel Dias, filho de João Dias de Souza e Edith Camargo Dias. Nós viemos da cidade de Marília e viemos para cá. Na época eu tinha 15 anos de idade. Bom, eu sou a Jane Dias Frade. Eu sou filha com muita alegria do João Dias de Souza e a Edith Camargo Dias. Nasci em Marília e fui batizada com 45 dias. A nossa família, a família dos meus pais, tinha como primeiro passeio dos filhos ir à igreja, apresentar e batizar o filho na igreja. Então, para mim, viver nessa família, criada desta forma, sempre foi alguma coisa normal. Porque eu nasci praticamente e fui criada dentro da igreja. Meus pais sempre trabalharam muito, muito na igreja. Meu pai não era pastor, meu pai era apenas um diácono da igreja, e a minha mãe sempre trabalhando com as crianças. Minha mãe, eles tiveram uma vida bastante difícil, e isso não impedia que eles participassem de toda a programação semanal da igreja. Para ajudar. Então era um trabalho assim não tão pesado da parte financeira. Para a igreja não era pesado, porque tinha bastante gente. Nós somos 5 irmãos e isso nunca impediu que eles deixassem de participar de todos os trabalhos da igreja. A igreja de Marília, presbiteriana, é uma igreja que tinha um coral muito bonito, muito grande, e os 2 participavam sempre, direto, desse coral. Depois, quando eu fiquei adolescente, eu também entrei nesse coral. E os ensaios eram durante a semana. E às vezes era até domingo, logo depois do almoço. A gente morava longe da igreja. E não tinha carro, não. A gente ia a pé para os ensaios do coral. E isso foi formando em mim um gosto muito grande pela música. Muito grande. Hoje eu posso dizer que a minha vida ela é assim, regada pela música. E isso eu acho que não é dom natural, eu acho que isso foi criado, foi estabelecido em mim. Porque quando eu fiz 7 anos, o meu pai me levou para o conservatório particular lá de Marília, não havia municipal. E era uma escola mesmo, com uniforme, com horários, com tudo, era uma escola muito cara. Mas eu entrei no grupo escolar e eu entrei ao mesmo tempo na escola de música. Meu pai queria que eu fosse uma organista, meu pai queria que eu participasse dos trabalhos da igreja com a música, porque havia muita deficiência, muita dificuldade. Ninguém queria gastar tanto dinheiro e empenhar tanto trabalho em levar filhos para a música.
E a minha família se empenhou desta forma, tanto que todos nós em casa, nós fomos assim levados. Não foi perguntado se nós queríamos, nós fomos levados para a escola, mas com essa finalidade de música, de aprender para o trabalho do Senhor. Olha, quando nós viemos para cá, a gente veio com o intuito de procurando os filhos estudarem, tinha mais recurso para cá do que para lá. E ao mesmo tempo nós viemos e não tinha a igreja aqui em Guarulhos, a nossa igreja, né, atual. E fomos procurar uma igreja. E o irmão do meu pai, o Vídeo, nos levou para Penha. Lá encontramos, na rua Caquito, a igreja presbiteriana da Penha. Só que naquela época era longe demais Guarulhos, São Paulo. A gente veio do interior, não tinha muita noção de distância, das dificuldades. Uma família criada no interior sofre muita dificuldade de adaptação numa cidade grande, principalmente como Guarulhos, que apesar de ser uma cidade grande, é uma cidade muito fechada, é uma sociedade muito fechada. Então nós tivemos, e a igreja também faz parte disso. Então eu tive muita dificuldade, porque eu sou uma pessoa mais calada, eu sou uma pessoa tímida. Então eu tive dificuldade na Igreja Presbiteriana da Penha, porque lá eles tinham várias pianistas muito boas. Então eles não precisavam do que eu sabia fazer. Mas havia a Igreja Metodista, que era a Igreja da Penha, que era a igreja que o meu tio frequentava e que estava na época sem organista. Então o meu tio falou: Jane, vamos lá para a Igreja Metodista, que lá nós estamos precisando, está sem organista. E eu fui e talvez pela necessidade que eles tivessem de mim, do meu trabalho, e eles me deram muita atenção. Então foi muito gratificante. Então eu fiquei nessa igreja metodista da Penha com meu tio, até fiquei uns 3 ou 4 anos lá com ele. E tocava para a igreja, tocava para o coral, ensaiava. Eu fazia aquilo que eu sabia fazer e eu sou muito assim. O que eu gosto de fazer, eu procuro fazer o melhor que eu posso. Então foi muito gratificante esse período. Então a dificuldade que eu senti foi essa de adaptação. Então nós fomos para Penha, lá na Penha, na igreja de lá, na Penha, da Presbiteriana. Trabalhamos lá 5 anos. Quando a dona Edith chegou na igreja, ela logo já se destacou, trabalhando tanto com as crianças quanto com a SAF. Então, a dona Edith, ela fazia um trabalho infantil e trabalho com as mulheres. E desenvolveu, e não só na minha vida, mas na vida de muitos aqui, que toda a turminha, principalmente da minha família, se engajaram e hoje tem um carinho muito grande porque aprenderam muito com ela. Então, a igreja passou a crescer e uma das características boas também que ela tinha parte espiritual, parte social e parte de recreação. Então, Dona Edith fez essas 3 coisas fluírem maravilhosamente na Igreja da Penha. E depois de 5 anos de trabalhos naquela igreja, veio assim aquela ideia e também havia mesmo, para nós que morávamos em Guarulhos, com a família toda e todo o trabalho para lá, era cansativo. E então nós resolvemos, meu esposo era o professor de uma classe de homens e tinha muito homem lá. Então ele disse: olha, aqui tem muita gente para trabalhar. Então eu vou procurar fundar uma igreja lá em Guarulhos para ficar mais fácil para a gente. Muito sofrimento,
falta de apoio de gente humana e também de dinheiro. E entrou para nos ajudar nessa luta o meu cunhado e a minha cunhada. A Gênesis e o Ovídio são meus cunhados. Então eles nos ajudaram bastante, bastante mesmo. O meu nome é Gênesis Marques Dias. O meu esposo era irmão do João, o marido da Edith. Então tivemos o parentesco através disso, né? Tanto o João falecido como o Ovídio também já é falecido. Mas formamos uma amizade que, graças a Deus, dura até hoje, né? E aí fomos procurar um local para construir a igreja. Para falar bem o certo, estou me lembrando, fomos procurar, sim, um lugar, mas nós também estávamos em casa alugada. Não tínhamos a nossa casa. Então falou, e agora? Vamos então fazer uma casa para nós e aí começa a trabalhar o pessoal lá em casa. Aí vamos procurar. Acontece que achamos aqui onde ela está hoje. Só que era tão feio, a rua não era calçada, tinha uma cerca de arame na frente, então era uma casa abandonada lá. Tinha a construção parada e abandonada. A construção era uma casa de família. E nós descemos lá, a imobiliária nos levou até lá e fomos ver. Então, como era uma casa que estava para ser de família, tinha já a cozinha, os quartos e tudo mais. Mas aí nós olhamos, e falei, vai dar certo para nós. Era para nós a casa. Não era para fazer igreja, era para nós. Só que, quando nós vimos tudo, quando passamos para a rua de novo, para sair já para ir embora, meu esposo falou, e agora? Eu estou com uma ideia aqui, se você concordar comigo, a gente espera mais um pouco onde nós estamos de aluguel e vamos fazer igreja que não tem também onde funcionar. Você concorda? Eu falei, concordo. Por que não? Vamos fazer a igreja primeiro, depois Deus nos dará a oportunidade de ter a nossa casa. E foi assim que aconteceu. Fomos trabalhando com dificuldade, sim, mas começamos a igreja derrubando as paredes que tinham lá, abrindo um pouco para fazer o tipo de um salão que tem até hoje lá, que hoje, graças a Deus, está muito melhorado, né? E lá ficou o salão e classes de escola dominical. E depois foi erguido a igreja aos poucos, né? Os irmãos foram ajudando, entendendo o propósito de Deus. E com muito sacrifício, meu esposo, inclusive, era dentista, mas passou a ser encanador, eletricista, pedreiro. Então, praticamente, éramos 4 pessoas para cuidar da construção, do rebanho, que já estava crescendo. Então, tínhamos que dividir os trabalhos, que eram 4 pessoas. Mas, graças a Deus, foi chegando outras pessoas que foram nos ajudando. Nós, uma vez, queríamos uma cozinha. E não tínhamos a cozinha. E aí, o meu esposo falou, vocês vão ter uma surpresa. Ele fez uma mini cozinha. Mas nós conseguimos, nessa mini cozinha, fazermos feijoada e vendermos feijoada para angariar dinheiro, né? Então, querer é poder, né? E com isso nós conseguimos e fazíamos as festas. Tinha a festa da primavera, chamava primavera, verão e inverno, né? Tinha também a arrecadação, que as pessoas acabaram servindo como se nós fôssemos uma família mesmo, né? E tinham amor à obra. E com isso eles acabavam ajudando também. E tinha também, de domingo, depois do culto, nós íamos na casa de algum irmão
e ali servia um chá, chamava-se Bola de Neve. Cada semana era numa casa. Comíamos juntos, final de semana, juntávamos as panelas, né? Isso era muito gostoso, muito bom. E foi crescendo, com a graça de Deus foi crescendo a igreja. Foi vindo mais pessoas com o propósito também de servir. Já sou evangélica já de berço, né? Vim do interior e chegando aqui fui procurar uma igreja, né? E aí a igreja mais próxima foi a igreja do pastor João e da dona Edith. Nesses 40 anos, eu digo que a gente era parceira, eu e a dona Edith. Sempre falo para ela, nós duas somos parceiras, né? A gente brinca muito. E nós somos companheira e somos parceira. A minha vida era muito precária. Muito precária. Então eu não tinha nem condições de ajudar nada, de fazer nada, porque eu era uma pessoa muito submissa ao marido, muito dependente do marido, sufocada pelo marido. Então eu nem podia frequentar a igreja com toda com frequência, participação. Eu era subjugada, né? Então eu passei muito tempo assim. Então, um pouco desses anos, os primeiros anos, eu não pude fazer nada na igreja. Não podia, às vezes, nem frequentar. Às vezes ia assim, fugida, escondida, sofrida, vida sofrida no começo. Momentos difíceis que eu me lembro, de fato, foi o que mais marcou mesmo para mim, foi essa dissidência, né? Em que o pessoal da igreja, uns queriam ficar na presbiteriana, que fosse congregação, e outros não. Queremos ter uma igreja com o nome de congregacional, que o que manda numa assembleia é o povo, são os membros da igreja que decidem. Em assembleia tudo, não pelo rito presbiteriano, que é outro sistema. Então, democraticamente falando, a congregacional sempre foi assim. Quem manda e decide todas as coisas é a Assembleia Geral. Então, uns concordavam, outros não. Então, o que mais me marcou, de fato, foi isso. Houve divisão, inclusive meu tio, o irmão do meu pai, Ovídio, também não concordou e ele também se retirou, deixando o irmão dele mais velho, meu pai, ali com o povo que ficou. E ficamos até hoje. Então, isso me marcou muito. Aí a igreja degringolou. E aí, acabou a igreja. Aí do pastor embora. Foi um fracasso. Um fracasso a igreja. E eu continuava sem poder frequentar, sem poder, né? Aí eu me lembro que era uma sexta-feira santa. Aí eu falei assim, nossa, deve ter culto de sexta-feira, né? Aí falei, pedi muito, aí o meu marido falou assim, tá bom, então eu vou te levar lá. Mas fazia tempo que não ia mais. Eu cheguei na porta da igreja, eu chorei, porque aquele dia que eu tinha conseguido ir para a igreja, depois de um bom tempo, a igreja estava fechada. A igreja ficou fechada. Aí eu falei, Senhor, agora hoje que eu consegui vir, a igreja fechada. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu com a igreja? A igreja estava abandonada, fechada. Foi um horror nessa época da igreja, sabe? Foi tipo assim, altos e baixos, foi lá no fundo. Aí dispersou todo mundo, foi um para lá, outro para cá, outros foram para outras, que nem lá do vídeo, foram para outra denominação, e foi muitas mudanças. Para exemplificar, embora tudo isso que aconteceu, eu acho que até foi providencial. Por quê? Porque o irmão do meu pai, Ovídio, montou a sua comunidade, né, evangélica, com o pessoal, cresceu muito também na cidade de Guarulhos. A primeira dissidência também cresceu muito, até onde eu estou sabendo, cresceu muito, com outra liderança do meu tio, de um dos mais, mas o que importa é crescer a palavra de Deus. A pregação foi feita de um lado do outro. Seria como a romã que ela enruga a casca
depois abre e solta os caroços. Cada caroço cai no lugar e torna a brotar uma nova fruta. Isso que eu entendi na igreja, o lado bom. Há males que vêm para bem. Aí, quando o pastor morreu, tudo, nós também passamos por uma fase crítica, desprovidos de pastor, assim, muito ruim, mas muito ruim mesmo. A parte que, logicamente, marcou muito em mim foi o lado contrário. A tristeza, mas tranquilo, quando meu pai faleceu. Meu pai faleceu, a família serena, tranquila. Nada de chorar, nada de resmungar, nada de se lamentar, não. Fato normal. O pai dá a vida e leva a hora que ele quer, a vida dele. E eu me lembro, meu pai foi velado na igreja. Meu amigo Elias, também na igreja da Penha, participou em carregar o caixão do meu pai. Eu confesso a vocês, viu? Eu fui pegar a alça na frente, lado direito. O Elias, fortão, lado esquerdo. E dois atrás, que eu não me lembro o nome agora. Mas eu confesso que eu balancei, porque parece que a minha força foi embora para carregar meu pai ali, o peso, né? Em todo sentido. Aí alguém me ajudou. Foi pegar a alça do meu pai. E assim fomos para o cemitério. Mas serenamente, tranquilamente, sem nenhum motivo de rebeldia, de nada, absolutamente nada. Todos em paz. E lá mesmo, foi até cantado um hino lá no cemitério. Tranquilo, tranquilo. Né? Aliás, minha irmã mais velha, Jane, quando me noticiou a morte do meu pai, ela disse assim: Léo, papai faleceu. Aí me ligou à noite em casa. Eu falei: não, irmã, papai não faleceu. Ele só mudou de endereço. Só mudou de endereço. Ele está vivo no nosso coração, está conosco. Mas ele só mudou de endereço. Ele vai nos encontrar um dia lá. Nós vamos encontrar com ele lá em cima um dia. Aí ficou calma, passou. Foi isso. Mas a igreja teve muitos altos e baixos, mas muitos atropelos, sabe? Muitos atropelos. Nesse vai e vem de pastor, troca de pastor, e vai e vem. Então, esses 40 anos foi assim, foram difíceis, esses 40 anos. Hoje eu posso dizer que ela está caminhando. Hoje eu acho que ela não está assim que nem ela estava. Hoje ela está mais centrada. Hoje nós já temos 3 presbíteros, que nós não tínhamos. Diaconisas, né, que nós não tínhamos diaconisa. Tinha só a Dona Edith. Mas ela também já idosa, né? Só tinha ela e essa Cidinha, que também fez parte dessa igreja, viu? A Cidinha Sapelli. Conversei bastante com o Fernando, porque ele já estava em Guarulhos há um bom tempo, e o Fernando foi uma pessoa de Deus muito especial, porque através dele eu senti aonde Deus deveria nos direcionar. E também uma pessoa que nesse período foi muito importante, porque eu nunca dirigi, não é? Até elogio as irmãs da igreja, que às vezes não é bem mais de idade do que eu, e são boas motoristas, às vezes até melhor do que os homens vão me pegar. Então, mas eu nunca dirigi carro. E quando eu cheguei, inclusive, alguns irmãos falaram: pastor, eu vou ensinar o senhor a dirigir. Mas eu nunca dirigi carro. Então, o irmão Vladimir Stanchieri, na época era diácono da nossa igreja, hoje é um abençoado presbítero, como nós temos hoje 3 abençoados presbíteros, o presbítero Vladimir, o presbítero Severino Silva e o presbítero André Cesário, que são bênçãos do Senhor. A igreja sempre necessita de pessoas experientes assim, para que a obra do Senhor tenha continuidade, crescimento. Então, o irmão Vladimir, ele nesse período, ele me pegava no metrô, ele me trazia à igreja, nós planejamos o nosso pastorado, não é? Eu coloquei para a igreja a minha personalidade pastoral de ser, principalmente esse jeito de eu ser, né? E Deus não muda a gente, é bom você ser como você é, como Deus quer que você seja. Até que nós conseguimos, com mais gente, já tinha mais gente, fazer
a parte de cima, onde ela está hoje. Aí veio de novo a construção, continuar fazendo a parte de cima, que é hoje, até hoje é onde está o culto, né, o templo. Então embaixo é para coisas sociais, classes e tal, e lá em cima é só o templo. E graças a Deus, muito mais bonito, mais atualizado do que o que a gente tinha antigamente. E ir para onde Deus mandar e ali fazer a obra. Não importa como. Pode chegar e encontrar tudo pronto, como também pode se reunir embaixo de uma árvore, como já tenho visto acontecer isso. Então, o importante é que o amor a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, seja maior do que tudo, do que as dificuldades. E a obediência ao ID, fazer discípulos. Então, isso daí tem que estar na mente do jovem. Então, ele pensa assim, não, eu vou encontrar tudo maravilhoso, já prontinho. Às vezes não. Às vezes ele vai chegar a encontrar nada. Mas ele tem que ir. Não importa de que maneira ele vai encontrar. Ele tem que começar. E é tão gostoso você começar do nada e depois você olhar para trás e ver assim que até aqui nos ajudou o Senhor. E a gente conseguir fazer com que outras vidas também se rendam a Jesus. Um progresso muito grande na parte espiritual da igreja, no desejo de cada vez estar melhorando. As acomodações da igreja também sofreram uma mudança muito grande, porque era uma igreja muito simples, tudo com sobras, né? Móveis usados, material usado. Hoje nós percebemos nitidamente a diferença, né? Acabamos de passar por uma reforma grande e eu só vejo um futuro muito bom se nós continuarmos sempre olhando para o foco, não para os lados, mas olhando para o foco que é Jesus. Enquanto nós estivermos presos a esse foco, eu só vejo um crescimento numérico, mas acima de tudo um crescimento espiritual muito grande de todos que frequentam. Mas não podemos perder o foco. A igreja Betel, como as demais igrejas, aquelas que estiverem fundamentadas e construídas sobre uma rocha, na rocha, jamais ruirá. Não é? A fé é isto, nas coisas que não se veem. É um dom de Deus, a fé. E ela é construída em cima de uma rocha. Pode ventar, chover, trovejar, ela não ruirá e não cairá mesmo, porque está fundamentado na construção da igreja do Senhor, na palavra de Deus. A igreja precisa pregar hoje isso, não outras coisas que estão pregando. Então, para que a construção seja eterna e uma construção bem firme, Jesus tem que ser o centro. Bem, então vou falar. Pois a Edith fecha com chave de ouro. Não. Isso que você falou, não tinha ganância, não. Nós fazíamos por amor. Não ganhávamos nada. Ao contrário, punha. A gente punha. Dávamos e nesses acampamentos eles chegaram a ser famosos por causa da comida, que eles falavam que era muito boa, graças a Deus, né? Graças a Deus. E nunca queimamos nada. Nunca. Então a gente formávamos equipe para nos ajudar e era assim um momento de grande alegria. É verdade. Nós ríamos muito, era momentos de lazer para nós, na verdade era um hobby. Era mesmo. E ajudávamos, eles compravam do bom e do melhor, íamos lá e estreitou aquela amizade. Hoje muitos são pastores, muitos continuam na obra. É verdade. E, então foi momentos assim, se a gente olhar no ponto de vista hoje, era difícil. Mas nós não víamos dificuldade, não. A gente levantava cedo, começávamos com o café da manhã, íamos até o jantar, e tudo nós que fazíamos, né? Mas parece que a gente fazia nem, com tanto amor, e nem sentia canseiro. E fazíamos isso para a nossa glória? Não, para a glória do Senhor. É verdade. Porque muitos que estavam ali não conheciam a Jesus. É verdade. E a gente ficava
sabendo, porque no final a gente estava para assistir um pouco da reunião, e ao contrário, pois orávamos ainda para que esses jovens recebessem a Jesus como Senhor da vida deles. Então isso era muito gratificante, não era sacrifício não. E não fazíamos para nós, não, fazíamos para Jesus. Amém. Chave de ouro não tem, mas tem alguma coisa que a gente pode falar assim. Esse tempo deixou muitas saudades, tanto para ela como para mim. Valeu a pena, porque hoje os jovens estão nos substituindo, não é? E as igrejas continuam caminhando até o dia que o nosso Pai vier buscar todas elas. E estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Amém. Tá vendo? Você não pensou que fosse pegar duas que gostam de falar, né? Acho que ele pensou, credo, essas duas aí... Eu pensei em ir para casa.